Confiar no Senhor. Podeis vos assentar. É bem-aventurado, diz a Escritura, aqueles que confiam no Senhor. Estes renovam forças. Às vezes chega ali na beira do desmaio, mas a sua confiança faz com que eles renovem as suas forças, né? Coisa boa é esperar no Senhor, é confiar nele, aguardar no seu poder, na força do seu poder. A Deus seja a glória nessa noite. Queridos, estamos aqui numa série dos milagres de Jesus. Não estamos levando numa ordem cronológica, não, mas estamos levando dentro de uma ordem que vai nos surgindo. A ideia é nós tratarmos um pouquinho de cada milagre que Jesus realizou. Claro, com a finalidade de destacar Jesus, seus feitos, a coerência entre as palavras de seus ensinos e o poder que se manifestou através dele, confirmando esta palavra. Nós vamos observar em cada milagre que Jesus realizou, que ele não fez milagres simplesmente por fazer. Diferente do que a gente vê na maioria dos líderes da atualidade, há uma gana por realizar algum milagre, até alguns fingem milagres. Já li sobre grandes evangelistas, grandes no sentido famosos, entende, que reuniram muita gente, que pagaram pessoas para fingir que estavam sendo curadas. É lamentável, coisa triste, totalmente incoerente com o Evangelho de Jesus, né? Diferente destes, Jesus, o nosso mestre, aquele para quem nós devemos olhar constantemente, ser um amigo de Jesus, estar na classe mais alta do discipulado, né? O discipulado, quando ele atinge o seu pico, né? A sua essência, nós nos tornamos amigo do mestre. Essa é a grande verdade. E então, para nós que estamos sempre olhando para Jesus, nós devemos considerar estas verdades através da luz do Cristo. Nós não temos que nos preocupar em realizar milagre, nós não temos que nos preocupar em dar sinais de que Deus é Deus. Deus não precisa disso, entendeu? E nós que confiamos no Senhor também não precisamos disso, entendeu? Só que Jesus, ele realizou milagres para deixar claro para as pessoas que aquela palavra que ele falava não eram palavras inventadas por ele. Aqui está o diferencial. Não era para ele aparecer, não era para ele ficar famoso. Se você observar vários dos sinais ou milagres que Jesus realizou, ele mandou as pessoas não contar nada para ninguém. Ele disse, não fale para ninguém. Ou seja, Jesus não queria fama. Alguns que teimaram, que desobedeceram o mestre, por causa da sua empolgação, por causa do seu destempero, estavam tão emocionados que ficaram destemperados. E saíram fazendo exatamente o contrário do que Jesus disse que era para fazer. Que Jesus disse, não conte nada para ninguém. Eles saíram contando para todo mundo. Entendeu? Numa desobediência total ao mestre. Estas pessoas criaram muitos problemas para Jesus. Você sabia? Jesus passou a ser perseguido a partir do destempero de algumas pessoas que ele mandou ficar quieto e não ficaram. Porque daí começou a fluir e a chamar a atenção quase que antes da hora. Antes, Jesus começou a ter que usar algumas condições que o Pai lhe concedeu, como se ocultar das pessoas. Teve ocasião que ele teve que se esconder mesmo em lugares desertos, porque os desobedientes atrapalhavam, entende, o ministério do mestre. Que o ministério principal do mestre era ensinar a vida, ensinar o reencontro com Deus, ensinar o perdão, ensinar a justiça, ensinar o caminho do reino de Deus. Esse era o elemento principal. Mas alguns, sem entender, achavam que o negócio dele era curar e curar e curar. Teve um momento que ele
parou de fazer sinais. Teve um momento que ele interrompeu os sinais. Só não é mais hora de sinal. Daqui para frente agora não tem mais sinal. Entende? Porque daí já tinham se juntado muitos curiosos. Já não eram mais pessoas que o amavam, pessoas que queriam bem dele, que queriam as suas palavras, queriam ser discipuladas por ele, que queriam estar sendo instruídas no caminho da vida. Já eram só curiosos, curiosos e curiosos. Entendeu? E isso sem contar aqueles que, de uma forma bem sagaz, queriam pegar ele em algum tropeço. Desejavam pegá-lo em algum tropeço, como os que ficavam vigiando. Será que ele vai curar no sábado? Será que ele vai impor as mãos no sábado? Como se isso fosse uma coisa ruim. Entende? Porque colocavam a tradição deles acima do bem, do amor, da misericórdia, da graça divina sobre a vida das pessoas. Veja como a gente pode trocar uma coisa que não é ruim, a guarda do sábado, mas colocá-lo num patamar superior ao bem que se faz ao outro. Olha só, entende? Acusaram Jesus por causa disso. Bom, dito isto, mostrando para vocês que a importância desses sinais está no ensino de Jesus, porque eles vêm confirmar a palavra de Jesus, eu quero hoje falar de um milagre que aparece em João, capítulo número 5, o evangelho que leva o nome de João, e o evangelho de Jesus, segundo João, né? Que no capítulo 5 e o versículo que eu vou ler um versículo só para não ler o capítulo. Vocês sabem que quanto mais eu leio, mais eu falo, né? Então, para resumir, eu estou aprendendo a não ler o capítulo todo, porque senão vai aparecendo coisa aqui e eu vou me empolgando com o que vai aparecendo. Eu gosto muito da palavra do Senhor, e quando eu começo a ler vários versículos juntos, eu acabo esquecendo o tema principal. Então agora eu estou aprendendo, eu ainda vou dar bom no negócio aqui, entendeu? Eu estou pegando só a essência do contexto. E a essência do contexto deste capítulo de número 5, em relação a um sinal que Jesus vai operar, está no versículo de número 6. Mas eu não vou ler também o versículo todo, eu vou só pegar a última parte do versículo. E vocês depois em casa leiam o capítulo 5 inteiro, entendeu? Vocês daí leiam em casa, não vão ler agora, senão vocês não vão prestar atenção no que eu vou falar, entendeu? Mas leiam em casa e confiram se o que eu vou colocar faz sentido ou não, ok? Então vamos lá. O capítulo de número 5, versículo de número 6, Jesus faz uma pergunta para um homem doente. E a pergunta parece irônica. Porque Jesus diz: queres ficar são? Você quer ficar são? Bom, a gente olha assim, mas é o óbvio. Você é um homem doente, você é um homem que está enfermo. Por que Jesus pergunta se ele quer ficar são? Bom, vamos para o contexto, o quadro geral desse texto. Esse texto, esse episódio se dá em uma ida de Jesus a Jerusalém. Jesus vai para Jerusalém porque tem uma festa dos judeus. E lá, junto da porta das ovelhas, uma das portas de Jerusalém tinha 12 portas, e uma delas a porta das ovelhas. E junto, perto da porta das ovelhas, tinha, segundo o escritor, um tanque chamado Betesda, ok? E em volta desse tanque, alguns historiadores dizem que, na verdade, o tanque estava localizado em um lugar que tinha um templo. Não vou entrar em pormenores, mas se você for fazer pesquisa arqueológica, histórica, faz sentido. Tinha um templo junto, perto do tanque de Betesda. É possível até que o tanque fizesse parte do templo, ok? Daí vem uma crendice. Por que eu chamo de crendice? Porque não há um elemento histórico para comprovar
o que eles acreditavam. Então, uma crendice. Eles tinham em mente que quando as águas desse tanque chamado Betesda se movimentavam, era que um anjo descia e movimentava as águas do tanque. E o primeiro que ali descesse era curado de qualquer enfermidade. Bom, para a crendice se estabelecer, alguém recebeu alguma cura lá, ok? Alguém recebeu alguma cura ali nesse tanque, para a crendice se estabelecer e chegar até o ponto de eles construírem 5 barracões. Você vai ouvir aí alpendres, né? Barracões em volta do tanque, 5. E aquele lugar tornou-se um lugar muito feio. Não era um lugar bonito, não. Por quê? Porque começou a vir gente enferma de tudo quanto é lugar. E começou a ficar por ali, junto daqueles barracões. Pessoas que tinham lepra, pessoas que eram paralíticas, pessoas com várias doenças. Então, eu gostaria que você prestasse atenção comigo. O quadro não era bonito. O quadro não era bonito. Primeiro, ninguém sabia quando a água ia se movimentar. Então tinha que ficar ali esperando. Se junta uma multidão de pessoas com problemas de enfermidade, com problemas no corpo, pessoas com vários defeitos. Então, se a gente fosse hoje filmar, né, lá não dava, não tinha ainda essa capacidade, mas se fosse nos dias de hoje, a gente ia pegar o celular e ia fazer uma filmagem do lugar, era um quadro feio. Não é um quadro bonito. Não é um quadro legal. Você concorda? Era difícil esse negócio ali. Bom, Jesus, que anda no Espírito, que exerce o seu ministério com ciência espiritual, com sabedoria do alto, com discernimento, que é guiado pelo Espírito. Desde o princípio do seu ministério, quando aparece lá e pelo Espírito foi levado ao deserto. Ora, desde que esse momento aparece para ser testado o seu ego, o seu diabo, certo? Ele é levado ao deserto para ser testado o seu ego. Quando fala ali diabolos, a sua contrariedade, a sua disputa interna entre a sua capacidade humana e a sua dependência do divino. Como é conosco? O Paulo dá outro nome para isso, o Paulo mais sábio, escritor, ele diz que é um combate entre a carne e o espírito, é um combate constante no ser humano, porque a nossa carne quer se inclinar para as coisas da carne, e o nosso espírito quer buscar as coisas do Espírito de Deus. Quando diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, é exatamente isso que ele está fazendo. Ele é dirigido, esse levado aqui não foi arrebatado, não subiu e saiu voando até o deserto. Não, você entende a linguagem? Tem que desmistificar algumas ideias que estão aí, porque parece que tudo que trata de Jesus aniquila a sua humanidade. Não, Jesus foi plenamente humano, como eu e você, carne e osso, precisou descansar, precisou comer, precisou beber. Quer saber? Precisou da ajuda de Maria e José, quando pequenininho, como Samuel nessa noite. Precisa de colo, precisou de acalento, precisou aprender a ler, precisou aprender a escrever. Não gosto da expressão, ele era Deus. Não, ele era um ser humano. Ele era um ser humano. Paulo escreve isso nas suas cartas, e ele fala, parece-me que é o Timóteo, e ele diz, olha, Jesus Cristo, homem. E o próprio Cristo, ele fazia questão de dizer que ele era filho do homem. E alguns confundem a expressão filho do homem como se Deus fosse o homem. Só que a Escritura diz que Deus não é homem. Deus não é homem. Então, quando você vê a expressão filho do homem, ele está afirmando a sua humanidade.
filho do homem mesmo, filho da humanidade, nascido de mulher. Foi gerado num ventre feminino, humano. Pronto. É isso que ele quer dizer ali. E então ele se destaca como filho do homem. Ele não se destaca como filho do Altíssimo. Não, é como filho do homem. E ele não é o primeiro que é filho do homem. Quando você vai ler o livro do profeta Ezequiel, Deus chama o profeta Ezequiel de filho do homem. Se filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Por quê? Porque Deus está tratando com o humano. Deus está tratando conosco. A vinda de Jesus a esse planeta é como a minha e a sua. Ela tem um propósito. Deus sabia o que queria com Jesus aqui, sabe o que quer conosco aqui. Deus tem propósito, Ele não faz nada por acaso. Nós não viemos para cá de paraquedas, caímos de um planeta fora do planeta Terra e nos tornamos humanos. Não, Deus planejou o nosso nascimento. Deus planejou os dias da nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. E Ele teve um propósito para a vinda do Cristo a esta terra. Essa é a grande verdade. Ora, e Jesus sabia do propósito do Pai na sua vida. Talvez é uma das coisas que nós precisamos orar mais e buscar mais. Deus, eu sei que não estou aqui por acaso. Qual o propósito teu para mim? Talvez isso seja uma oração que a gente tem esquecido de fazer nesses últimos dias, mas é uma oração necessária. Pai, qual o teu propósito na minha vida? O que tu tens para mim? Eu tenho algumas habilidades que tu me dotasse delas, mas como eu posso usá-la para anunciar o teu nome na terra? Como as minhas habilidades, meus dons e talentos, como a gente costuma cantar, podem ser postos para glorificar o teu nome aqui na terra, Senhor? Usa-me em tuas mãos. Jesus sabia qual era a sua missão. Então ele era guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. E por ser dirigido pelo Espírito, ele vai a esse lugar feioso, a esse lugar onde nós poderíamos dizer assim, de dores, de angústias, de sofrimentos, a esse lugar de frustração, de decepção. Ô irmão, mas se era um lugar de milagres, era um lugar onde tantos buscavam milagres, eu quero dizer que esse lugar é como algumas igrejas que prometem tudo quanto é tipo de cura, prometem tudo quanto é tipo de milagres e de feitos divinos, e que as pessoas vão lá, mas vêm embora do mesmo jeito que foram. E algumas, como já conversei com algumas, até pensam, eu acho que Deus não gosta muito de mim não. Fulano dá esse testemunho, Beltrano dá aquele testemunho, Ciclano dá aquele outro testemunho, mas comigo nunca acontece. Eu estou buscando já faz tempo e não acontece. Aqueles alpendres, aqueles barracões estavam cheios de gente frustradas. Mas dentre toda aquela gente, nesse quadro horrendo de dores, quem sabe alguns gemendo, alguns chorando, outros lá aguardando, um ai saía do coração de cada um, a alma se expressava em suspiros profundos. E dia após dia, as pessoas iam lá, mas estavam do mesmo jeito. Ao chamar de crendice, eu olho para os lugares como no Nordeste, lá, os que confiam no Padre Cícero, ou aqui no Santuário de Aparecida, onde alguns, pela energia da sua alma, conseguem até eliminar curas em corpo. Sim, mas a maioria sai de lá sem nada. A maioria sai de lá sem nada. Aqui, em Nova Trento, na Madre Paulina, eu sei, eu já estudei, e eu tenho testificação de que a fé pode trazer cura.
independente do divino. Temos historicamente testemunhos de pessoas que acreditaram num pedaço de pau, numa carranca indígena, e foram curadas de alguns males. Mas a paralisia, a cegueira, essas não. Algumas doenças são psíquicas. Algumas enfermidades, elas estão relacionadas à psique humana. O rancor, o ódio, a mágoa pode travar pessoas e deixar pessoas em grande sofrimento, com dores, com doenças nos ossos. O esconder de coisas erradas. Uma mulher, um homem, pode esconder do seu cônjuge um ato de infidelidade e sentir os seus ossos se secar. O salmista fala disso. O salmista diz: olha, enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei, até os meus ossos se secaram. Eu senti, eu estava morrendo, eu estava me acabando. Ele disse: mas aí eu confessei a ti a minha iniquidade, e o meu pecado foi curado. A confissão traz cura. Olha que coisa interessante. Então, em alguns casos, até a Escritura diz através do nosso irmão Tiago, ele diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. É desse tipo de cura, é psíquica. Como algumas coisas, pode o sujeito canalizar a sua fé e em energia positiva sarar o seu corpo. É possível, irmão Adilson? Eu estou falando para vocês o que tem comprovação. Entendeu? Agora tem coisa que é só Deus. Tem coisa que não, a nossa fé não vai funcionar. Tem coisas que precisa de uma chave divina, uma chave de ciência, uma palavra de sabedoria. Precisa de um discernimento. Ora, lá estavam aqueles sujeitos. E Jesus, guiado pelo Espírito, vai até aquele lugar. A meu ver, para se cumprir as palavras do Salmo 72, versículo 12, onde está escrito que Ele ajudará aquele que clama, Ele ajudará o necessitado quando clamar, e também ao aflito e aquele que não tem quem o ajude. Ali estava um homem que há 38 anos estava enfermo. Não estava ali 38 anos, mas fazia 38 anos que ele estava paralisado. Jesus vai lá e eu entendo, ele vai especificamente por esse homem. Esse é um homem que precisa de ajuda e não tem quem o ajude. O texto, o contexto vai dizer. Veja que quando Jesus diz para ele assim: queres ficar são? Ele não responde rápido: eu quero. Ele está tão frustrado, ele está tão desanimado, que ao invés de responder eu quero, ou sim, ele vai reclamar da situação. E ele diz: olha, cada vez que a água é agitada, essa agitação da água podia se dar pelo fluxo da maré, podia se dar pelas correntezas do aqueduto que levava a água até lá dentro, e quando enchia lá na cabeceira do rio, entende, vinham os movimentos ali, por isso que eu chamo de crendice a questão do anjo descendo e movimentando as águas, era um movimento natural das águas. Ele disse: eu até quero, mas cada vez que as águas se movimentam, vai outro antes de mim, e eu não tenho quem me ajude. Ninguém aqui, nesse grupo, nessa congregação de defeituosos, nessa congregação de problemáticos, nesta congregação de enfermos, nessa congregação de gente sofrida, nesta congregação de gente que precisa de socorro, ninguém aqui socorre ninguém.
Eu poderia dizer que era uma congregação de egocentristas. E você pode me dizer, mas não era o certo cada um pensar em si? Pois eu te digo, nessa congregação faltava amor, nessa congregação faltava misericórdia, nessa congregação só tinha egocentrista, era uma congregação de endemoniados. Você entende isso? Nós podíamos botar um tema para impactar e ganhar mais like lá na internet, levar mais gente a assistir. Jesus foi na congregação dos diabos. Porque eu chamo de diabo aqui todo egocentrista. Porque não tem diabo maior do que o ego. Ele se opõe a Deus. O ego é a cara da carne. E essa se opõe a Deus e combate contra o Espírito de Deus e não quer as coisas de Deus. Ora, os mandamentos que deviam ser seguidos dizia: ama o teu próximo como a ti mesmo. E ninguém ali tinha o sujeito que conseguia andar. É provável que um lá só queria que sumisse uma verruguinha que tinha no braço. Mas a verruga dele, para ele, fazia mais sentido ele cair a verruga dele do que fazer o paralítico andar. Então ele não ajudava mesmo e acabou. É possível que tinha um lá que enxergava de um olho só. Era uma multidão de enfermos. Entende? E quem sabe algum lá só caiu a unha, ele só queria que voltasse uma unha nova. Entende? Mas a unha dele valia mais do que fazer aquele paralítico andar. Você está entendendo a minha colocação? Eles não olhavam para o outro, eles só olhavam para si. E pensa, nós temos uma congregação onde cada um olha para si mesmo. Onde um não pensa no outro. Onde um não ajuda o outro, um não ora pelo outro. Uma congregação onde todo mundo vai orar e cada um só pensa no seu umbigo. Olha o que está acontecendo aqui. Mas Jesus está sendo levado lá. É interessante que Jesus chega lá, porque Jesus chegou em lugares que ele curou todas as pessoas. O texto bíblico fala de situações em que todos lá foram curados por Jesus. Mas aqui Jesus ignora toda aquela congregação e vai no homem que está há 38 anos sofrendo daquele mal. E Jesus aproxima-se dele. Jesus está fazendo uma visita naquela congregação e ninguém nota quem ele é, ninguém sabe quem ele é. Não tem ali, senão agarrava tudo nele, né? Se soubesse que estava ali alguém que no conceito místico da coisa é maior do que os anjos. Mas não, ninguém está sabendo, e ele entra na sua simplicidade, sem chamar a atenção, sem nenhuma pompa. Ele vai devagarinho, chega, se aproxima daquele homem e diz: queres ficar são? E o homem então, ele olha e diz: sempre que a água é agitada, vai outro antes de mim. O homem reclama da vida. Jesus faz uma pergunta, o homem não responde a pergunta de Jesus. Isso me chama a atenção. Ele não responde o que Jesus perguntou, ele responde outra coisa. Irmãos, quantas vezes nós estamos tão preocupados com a situação, com a condição, o nosso olhar está tão perdido no horizonte da nossa própria vida. Quantas vezes nós até falamos em Deus, mas esquecidos de quem Deus é, como Deus age, como Deus, o poder que Deus tem. Fica apagado diante da condição, da perspectiva da nossa visão. Nós falamos que Deus está perto, que Deus cuida de nós, mas nós vivemos reclamando da situação, reclamando das condições, reclamando do que está acontecendo, reclamando de tudo e de todos. Jesus está ali, em pé, no lado do homem, e está perguntando: queres ficar são? E ao invés de, meu Deus, eu fico pensando, dentro da perspectiva minha, no dia de hoje, se eu fosse aquele homem, no pensamento que tenho, na visão que possuo a respeito de Jesus, e eu na expectativa de um milagre, e alguém chega para mim e diz: queres ficar são? A minha resposta era uma só: claro, claro que quero.
Ô, bobalhão, tu acha que eu estou fazendo o quê aqui? Você entende? Porque ele não está sabendo quem é Jesus. Mas Jesus faz a pergunta justamente porque Jesus, como um bom entendedor da vida, como aquele que é conhecedor dos pensamentos através da ciência, da palavra da ciência, ele conhece o que está lá dentro do coração daquele homem por revelação divina, dentro de um discernimento espiritual. Ele sabe que lá dentro daquele coração só tem amargura, só tem mágoa, só tem rancor, só tem reclamação, só tem coisa ruim. É o que está lá dentro. Então a pergunta de Jesus faz sentido quando a gente avalia a condição do homem. Se só olhar e ler a pergunta de Jesus antes de avaliar a condição daquele homem, a situação dele, antes de ler todo o contexto do capítulo 5, se a gente só olhar assim e pegar a pergunta de Jesus, parece ironia ou uma falta de habilidade para lidar com as pessoas. É como chegar para alguém que está velando o defunto e dizer: está triste, né? Não, está alegre, está pulando ali. Hã? Às vezes eu estou assistindo reportagem, acontece isso, vocês já viram? Tem uns repórteres que só se a gente sai escorrendo atrás dele com chicote, que dá nojo do que eles perguntam. Tá o sujeito ali, acabaram de matar o filho do sujeito e o repórter chega: o que o senhor está sentindo? Ah, não, ele está sentindo um gozo também, uma coisa extraordinária. Não é verdade? Então se a gente liga, porque Jesus, imagina, se fosse hoje, era Jesus ali perto do cara que está sofrendo, é Jesus ali perto daquele pai que perdeu o filho, é Jesus lá perto da mãe que acabou de perder o seu filho. Então as perguntas fazem um sentido tremendo, mas para esse homem aqui, Jesus usa de uma psicologia tremenda. Jesus precisa arrancá-lo da sua condição de vítima, da sua condição de incrédulo diante da vida, porque ele já está incrédulo diante da vida. Não, me trazem para cá, mas eu nem queria estar aqui. Olha, me trouxeram até essa congregação, mas eu nem queria entrar nessa casa. Eu nem sei por que vim nessa noite aqui. Tem gente assim, entendeu? Eu estou aqui, mas eu não sei o que eu quero. Então a pergunta de Jesus passa a fazer sentido. Queres ficar são? O sujeito está tão noutra que ele nem entende a pergunta. Eu vejo sempre gente caindo antes de mim aí e tal. Não tem quem me ajude. Olha, eu não sei, irmão, como está a tua vida, mas eu sei que o Santo Espírito do Senhor fala conosco nessa noite. Não tenho dúvida nenhuma. O que tu tens andado pensando? Quais são as tuas argumentações? O que maquina a tua mente? Os teus pensamentos estão aonde? Tem uma canção, chamávamos de corinho na Assembleia de Deus, entende? Meu pensamento é para ti, Senhor. Meu pensamento é para ti, Senhor. Ora, amados, às vezes o nosso pensamento está distante, está fora. O homem dá lá as desculpas dele. Jesus ignora todas as desculpas dele. E aí Jesus parte para uma segunda frase que me chama demais a atenção. Então a primeira: queres ficar são? E essa pergunta deve ficar conosco. O que nós queremos, afinal de contas? O que nós queremos com Jesus? O que nós queremos com Deus? O que nós queremos com Bíblia? O que nós queremos? O que nós queremos? Porque hoje tem gente que só quer cair no tanque, né? O negócio é cair no tanque. Tem gente que quer nadar. Não é assim? Tem gente que quer ficar rico. Não, eu estou indo porque quero ficar rico. Tem gente que só quer que os filhos tenham um lugar para ir. Não, se os meus filhos ficar com Jesus, não vão para a balada, não vão tomar um rumo ruim. Tu está errado, irmão. Tu está errado.
pode ficar ruim dentro do templo. Pode fazer coisa errada dentro do templo. Ô irmão, isso que é isso que tu estás falando? Eu digo, é só de se distrair. O templo pelo templo não sara ninguém. O tanque pelo tanque não ajuda ninguém. Até é um problema, porque pode se juntar no tanque muita gente ruim. Assim como pode se juntar numa congregação qualquer, atrás de uma placa qualquer, uma porção de gente ruim. O que muda a vida das pessoas é a palavra de Deus. Oh, glória a Deus! O que muda as pessoas é a palavra de Deus. Se não nos servirmos da palavra de Deus, as condições da nossa vida não mudam em nada. Em nada. Não é o ir ao templo, não é ser membro, não é fazer parte do corpo de obreiros, não é o cantar, não é o círculo de oração, não é o coral, não é a banda. Ah, mas eu estou fazendo para Jesus. Tudo bem. Hoje eu estava conversando com a minha mãe e falando sobre fazer para Jesus. Eu estava dizendo para ela: mãe, tem uma porção de gente que faz para Jesus o que Jesus não quer. É uma porção de gente, você entende? Um exemplo está nas Escrituras. Marta estava fazendo para Jesus alguma coisa, não era? Estava fazendo de tal sorte que ficou nervosa, atribulada, cansada, fadigada, a Bíblia diz. Fadigada. A Marta era para Jesus. E o que Jesus disse para ela? Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Às vezes a gente está fazendo uma porção de coisa e não está agradando Jesus, não. Não está agradando Jesus. Entendeu? Agora Jesus chega ali e pergunta: o que tu queres, afinal de contas? Tu quer ficação? Tu quer mudar de vida? Tu quer ter transformação? Tu quer sair dessa situação em que tu te encontra? Tu queres uma nova vida para ti? Tu queres transformações no teu viver? Tu queres mudança no teu ser? Tu queres um milagre na tua vida? É essa a pergunta de Jesus. Tu estás aqui só por estar? Tu estás aqui com qual desejo? Você, se analisar comigo, esse homem tinha perdido o desejo. Diante das circunstâncias, ele tinha perdido o desejo. Olha só, queres ficação? Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto vou, ele provavelmente saia de arrasto, desce outro antes de mim. Senhor, a corrida aqui até o tanque eu perco todas. Todo lugar que eu quero, sempre tem um para ir na minha frente. Quem sabe tu diz assim: não, eu quero melhorar de vida, mas toda vez que tem uma promoção, é eu que fico para trás. Toda vez que tem um chamado, o meu nome fica em segundo. Eu vou fazer tal coisa e dá errado. Tem gente que pensa que é amaldiçoado. Já conversaram comigo: irmão Adilson, acho que eu tenho uma maldição hereditária. Como assim? Não, o meu tataravô, eu acho que ele foi passando para o meu bisavô e veio. Está em cima de mim, irmão Adilson, uma maldição. Não está nada, rapaz. Não é nada, é o teu olhar, é a tua fixação. Você está mentalizando isso e está vivendo como se isso seja uma realidade. O homem diz para Jesus: não tem quem me ajude. Mas ele está falando: não tem quem me ajude, para o cara que está ali para ajudar ele. Sim, Luiz. Não, eu também creio.
Eu creio que, assim como a crendice, foi o que eu coloquei no começo, Luiz, como a crendice, um cepo, leva a gente a receber cura diante de uma imagem, naquela água do tanque alguém também, sabe, senão ele não ficava ali. Devia haver algum testemunho, né? Ainda que historicamente não tem nada que manifeste isso, mas havia. Então tinha alguém que foi, olha, entrei com o meu dedo torto ali e saiu direitinho, olha aqui, ó, tá direitinho. Tem. Quem sabe alguém mergulhou surdo, né? Dá com a cabeça na água, saiu ouvindo. Você entende? Acontece. Se vocês lerem, a literatura está cheio disso. Está cheio disso. O pastor João de Deus sofria de uma bronquite asmática. E quando atacava era terrível. E eu ouvi o testemunho dele que um dia ele estava em pé ali no cais, no trapiche da Marinha, da Capitania dos Portos, onde era a antiga prefeitura. E ali passa aquele rio que passava do lado da Itavel e entrava no Itajaiaçu, aquele rio sujo ali. E ele disse que estava olhando lá e ficou assim, que veio no coração dele assim, Naamã mergulhou no Jordão e ficou curado da lepra. Se tu mergulhar aí, tu vai ficar curado da bronquite. Ele disse, era um dia frio. Ele foi lá dentro da capitania, tirou a camisa, botou os shorts e foi até lá. Ele era sargento da marinha, foi até a beira do rio. Eu olhou e disse, mas essa água suja. O Naamã também achou que a água era suja. E ele pegou e mergulhou. Mergulhou num dia frio. Um homem que sofria de bronquite jogou-se de cabeça lá dentro daquele rio, uma podridão aquilo ali. Saiu de lá, nunca mais teve bronquite. Agora imagina ele dando testemunho disso nas igrejas de Itajaí. E gente com bronquite, agora com Covid, mergulhando nas águas sujas do Itajaiaçu, no encontro num braço de rio. É algo assim que pode ter acontecido lá, naquele tanque lá. Entendeu? As pessoas afluem. Há algum tempo atrás, alguém passou, não me lembro agora se foi em Belo Horizonte ou Salvador, e viu a imagem de uma santa num vidro de um prédio. Entendeu? Saiu em reportagem nacional. A imagem de uma santa lá e já formou-se fila para rezar e levar a vela para frente do prédio. Isso é crendice. Mas vai dizer que um não saiu curado de lá. Vai dizer que um não chegou com dor de cabeça e saiu sem dor de cabeça. Entendeu? Mas também na frente de outros prédios, sem santa nenhuma, sem nada disso, alguém passou com dor de cabeça, 2, 3 passos depois não teve mais dor de cabeça. Isso é natural. É assim que funciona. Agora nós estamos falando de uma situação que está planejada, que tem uma direção espiritual. E está aqui na Bíblia para exemplo nosso. Jesus aproxima-se. Pergunta para o homem, quer explicação? E aí é que está. A saúde desse indivíduo dependia do seu querer. Quando Jesus pergunta, queres ficar são? A saúde do indivíduo está dependendo do seu querer. Ele precisava querer. Ele não é despertado a partir da visão que ele tem. Ele olha para a igreja, igreja aqui, congregação. Ele olha para a congregação dos problemáticos lá e o que ele vê? Aqui não tem jeito para mim não. Nessa congregação ninguém vai me ajudar, nessa congregação ninguém faz nada por mim. É assim que ele vê. A igreja, ele está frustrado com a igreja dele. A congregação dele é uma congregação horrível. Então, ele olha em volta dele, tenta fazer amizade. Eu fico imaginando, porque é um lugar que a água tem que ser agitada, está todo mundo olhando para o tanque, né? Ninguém olha para o outro. Não dá uma congregação, meio que congregação ruim. Nunca que eu queria fazer parte dessa igreja, entende? Uma congregação péssima, individualista, egocentrista, não dá. E Jesus chega ali agora, do meio daquilo tudo, um só, pergunta, tu queres explicação? É interessante porque essa palavra, ela me toca muito. Eu tenho atendido casais e eu fico me perguntando, será que eles querem se arrumar?
Eu tenho atendido jovens, e eles apresentam a situação deles, e eu me pergunto, será que eles querem mudar de vida? Eu tenho atendido irmãos que têm guerra entre eles, e será que eles querem a paz? E a pergunta fica para nós todos aqui nessa noite: tu queres mudar de vida? Tu queres melhorar a tua vida? Tu queres crescer? Tu queres evoluir? Tu queres fazer como Paulo, deixar para trás as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo? Entende? O alvo da soberana vocação, do chamado soberano de Deus em Cristo Jesus para nós. O que tu quer, afinal de contas? É interessante que o homem não deu a resposta para Jesus. E aí Jesus transferiu a cura dele para ele mesmo. Olha aqui. Jesus transferiu a cura, a solução do problema daquele homem para o homem mesmo. Olha só, versículo 8. Ele dá a desculpa dele lá. E versículo 8. Jesus disse-lhe: levanta-te. Por que Jesus não botou ele em pé? Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. É interessante. É interessante. Eu fico lembrando que tem o cego que Jesus vê, a tua fé te salvou. Jesus para, a mulher hemorrágica toca nele, ele diz, parou, ei, alguém me tocou porque de mim saiu virtude e tal. Mas aqui o Senhor ignora as desculpas do homem. O Senhor ignora as desculpas dele. E isso chama atenção para mim e para você. Deus não está interessado nas nossas desculpas. Deus não está nem aí para o que nós apresentamos como condição de não melhoria de vida. Não adianta dizer para Deus, não, Senhor, é a minha mulher. A minha mulher, ela não deixa te servir certinho. Se não fosse a minha mulher, vocês estão olhando assustados para mim, o que eu já ouvi. Irmão, eu quero servir a Deus, mas a minha mulher... Eu disse, Jesus... Dá vontade de pedir para Deus dar um pipoco nele. Quando era menino, falava em cascudo. Entende? Dá um cascudo nesse cara. Entende? Queres educação, meu filho? Queres mudar a conduta na tua casa? Queres ver a tua casa legal aí? Para de botar desculpa na tua mulher. Né? Outro é o meu marido. Eu queria ser uma mulher de Deus, mas o meu marido não deixa. Larga a mão de ser idiota. Ora, se tu quiser ser uma mulher de Deus, não tem ninguém que possa te impedir. Tu vai ser e pronto. Entendeu? Tu vai ser e pronto. Não tem ninguém. O Paulo escreveu isso. O Paulo disse: quem poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus? Quem? Quem é que vai nos separar? E aí ele fala até de criaturas encobertas, coisas que nós nunca vimos, que não, ainda que apareça, não vai nos separar. Não vai nos separar. Pronto. Se eu quero servir a Deus de todo o coração, nada será impedimento. Se eu quero ter uma vida correta, uma vida justa, uma vida abençoada, uma vida de conexão com Deus, nada pode impedir. Não tem desculpa. Por isso Jesus ignora a desculpa desse homem, e a lição que fica é, Jesus olha para ele: levanta-te, te põe em pé, reage, toma atitude, sai dessa. Desconecta dessa visão negligente, horrível. Sai dessa percepção de que tudo está errado. Sai dessa ideia de maldição. Acaba com essa condição e assume uma postura diante de Deus. Deus, eu vou obedecer a tua palavra. É o que precisa.
Já chegaram para mim e disseram, irmão Adilson, o irmão não vai fazer culto de casal. Eu disse, primeiro que culto de casal não existe, né? Culto é individual, né? Mas é o termo, se usa o termo. Irmão, não vai fazer uma reunião de casais? Eu disse, para quê? Quem não aprende com o evangelho que pregamos, pode fazer 1000 reuniões de casal que não vai aprender também. Se você não praticar o evangelho, se você não praticar a palavra de Deus, não tem reunião. Não. Nem de psicólogo, nem de psiquiatra, nem de pastor de casal que vai arrumar a tua vida. Não é. O que o evangelho não surtir efeito na tua vida ou na minha, não é outra coisa que vai surtir. Não tem. Se eu não aprendo com Jesus como viver com a minha esposa, entende? A não ser que você queira tratar de outras coisas, que não seja relacionamento pessoal. Se você quiser tratar de sexualidade, de outra coisa, aí é outro departamento. Entendeu? Tem bons livros para ler, tem bons psicólogos para tratar, bons médicos, né? Porque daí nesse caso aí vai envolver muitos, né? Urologistas, ginecologistas e tantos outros médicos que vão tratar da sexualidade com você, te orientar em vários assuntos aí. E eu acho que isso não cabe à igreja. Ah, irmão Adilson, mas a igreja... Não, isso não é para a igreja. Pensamento meu. Entendeu? A coisa mais ridícula que tem é pastor ensinando irmãos a fazer sexo. Eu acho ridículo. Um dia me convidaram para ir aí numa igreja, entende? Aí chegou lá, não, nós chamamos o irmão para o irmão ensinar relação sexual. Eu digo, como é que é? Não, acho que eles pensaram que eu era dono de lojinha. Você entende? Tem de tudo por aí afora, irmão. Tem de tudo. E gente que acha que está... Não, irmão. Ei, segredo de casal é viver bem. Para viver bem, está tudo na Escritura. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Querem aperfeiçoar o mandamento do amor? Ama o teu próximo como eu, Jesus, te amei. Como é que vai dar errado? Não tem que dar errado. Se eu amar a irmã Gui como Jesus me amou, como é que vai dar errado? Não. A prova está aí. Estou cansadinho, mas quase 40 anos. E ela ama, como é que diz? Ama tanto. Sabe o que ela diz? Ela ora para eu ir junto. Quando Jesus me levar, eu quero que tu vá junto. Quero que ele leve nós dois juntinhos. Eu disse, mulher, entra na Bíblia, lê Bíblia, mulher. É até que a morte os separe. Não quer me dar sossego nem no céu, rapaz. Você está entendendo? Ei, tome a sua atitude para melhorar de vida. Entendeu? Irmão, para com essa condição, entende, de machista dentro de casa. Entende, irmã? Para com esse feminismo bobo. Tá? Vão viver em paz, vão ser amigos. Vão conversar da vida a dois. Vão dialogar. Já me chamaram para dar conselho num casal, me chamam para dar conselho. Daí chegou lá, ela começou a falar e não parava mais. Ela mesmo fazia a pergunta, ela mesmo dava a resposta. Eu fiquei olhando, o que eu vim fazer aqui, né? Irmão, ela chamava de pastor Adilson. Pastor Adilson, olha, o que o senhor acha disso, porque isso, quando ela respirava, eu dizia, agora eu posso falar. Aí, já saía outra palavra, não para. Quando ela terminou de falar, que não terminou, eu interrompi. Eu disse, já sei qual é o problema.
O senhor já entendeu, pastora? Eu disse, entendi. O senhor sabe mesmo qual é o problema? Eu disse, claro que eu sei. É tu. Eu não sei como ele te aguenta, mulher. Eu não sou teu marido, eu já estou nervoso aqui, eu estou doido para correr, eu quero o divórcio. Ai, pastor, mas como o senhor vai falar isso para mim, meu Deus? O senhor não parece que não tem jeito de lidar com as coisas. Não tem mesmo desse jeito, não tem jeito. Não tem nada com isso aí, entende? Tá, mas o que o senhor diz? O que eu digo? Cala a boca, que tudo vai melhorar na tua vida. Tudo vai virar uma bênção. Jesus disse para o homem, fica em pé, rapaz. 38 anos deitado, não se levantava, mas também nunca se esforçou para se levantar, nunca quis se levantar, nunca fez nada para se levantar. Olha, por isso que Jesus olha para ele e diz, levanta-te. Você consegue entender? Tem coisa lá, irmã, que é só calar a boca. Ele não quer conversar, ele não tem diálogo, mas tu não deixa falar, mulher. Deixa o homem falar um pouquinho. Entendeu? Tem lar que é diferente, é ele. É ele. Quando ela abre a boca, ele interrompe. Quando ela abre a boca, ele interrompe. E aí ele diz, não, ela nunca gosta de conversar, irmão. Não vai gostar de conversar como? Conversa é legal quando os dois podem falar. Entende? Quando há diálogo, quando um escuta o outro. Né? Não, vou te escutar, fala aí. Também fala aos poucos, não precisa ficar falando muito. Né? Não, nós agora vamos. Como é que eles falam? Tem uma DR. Entende? Então vamos botar aqui, né? Vamos conversar. Aí, anoitece, o cara dorme de tanto ouvir. Não. Então, quer mudar a tua casa? É o quê? Meu, eu consigo enxergar. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Queres ficação? Para mim, ele falou assim, ó, queres melhorar de vida? Queres mudar as circunstâncias no teu lar? Queres fazer com que as coisas mudem em torno de ti? Queres ter melhoria aí? Queres? Para mim, a pergunta ela vai tendo vários sinônimos que vão se relacionando em várias áreas da nossa vida. De repente o meu negócio não é ser curado, de repente o meu negócio é eu melhorar a minha condição, queres mudar de pensamento, queres ter uma visão nova da vida, entendeu? Você está conseguindo entender isso aqui? Aí vem a ordem de Jesus, porque nós vamos apresentar diante de cada pergunta as nossas desculpas. Sempre vai ter as nossas desculpas, mas aí Jesus vai olhar objetivamente e dizer, levanta-te. Levanta-te. Depois, toma o teu leito. Pega essa coisa aí que está destemperando você. Pega essa coisa que está enfermando você. Pega essa coisa que está segurando você. Pegue esse pensamento ruim que está aí, que te prendeu até agora. Pegue ele. E domina ele, porque Jesus aqui dá uma ordem de domínio. Olha só, levanta-te. Primeiro, te predispõe em ter uma atitude diante do quadro. Levanta-te, te ergue aí, fica em pé. Depois, estás em pé agora, então agora tu já sabe que tu não precisa ficar desse jeito aí. Tu já sabes que não precisa ficar nessa condição. Muda aí de postura. E ele fica em pé. Aí Jesus, é psicológica a coisa aqui. Entende? Jesus, para animar de vez o sujeito, disse, agora pega essa coisa aí, ó, que te prendeu, essa maca aí, e carrega ela. Inverte o processo. Ela te segurava, agora tu segura ela. Esse pensamento te segurou aonde tu estás até agora. Agora domina esse pensamento. Domina essa condição aí, muda de atitude e domina a situação, controla a coisa. Quem sabe tem que dar fim em uma paralisia mental e adquirir um ânimo renovado.
gosto dessa palavra, porque quando Deus quis colocar Josué no lugar de Moisés, uma das ordens de Deus para Josué, lá no capítulo 1, versículo 9 do livro de Josué, ele disse: ó, anima-te, ou tem bom ânimo, esforça-te, e eu te ajudo. Tem bom ânimo, esforça-te, e eu te ajudo. Eu gosto quando me chamam para fazer oração em casa. A maioria aqui não chama mais, porque fica com vergonha depois de eu contar aqui, né? Mas eu nunca digo o nome da pessoa. Mais para frente eu vou começar a falar, né? Então eu vou as pessoas: irmão Adilson, vem aqui em casa. É urgente? É urgente. Entende? Então, quando é urgente, eu saio da cama, eu saio do almoço. Se é urgente, é urgente. Mas tem que ser urgente, né, irmão? Entendeu? Aí porque tem gente que é urgente chegar lá, não é nada, dá uma raiva. Tu levantar às 3 da manhã para ir atender o sujeito, chega lá, não é nada, né? Hã? Não, eu estava com vontade de tomar café, não tinha ninguém para tomar café comigo. Ah, Jesus. Não é à toa que Jesus fez um chicote, né? Ele teve que fazer um chicote uma vez, porque tem gente que faz coisa. Então, mas eu chega lá, irmão Adilson, não, irmão, te chamei aqui porque nós queremos um conselho do irmão, uma ajuda do irmão. Disse: qual é o problema? Não, o problema é o seguinte: nós estamos para nos separar. Nós queremos nos separar. Sim, mas vocês, por quê? Não dá mais. Não dá mais. Aí sempre os dois têm razão, né? O pastor tem que ter um equilíbrio aqui, porque ela fala, a princípio parece que ela tem razão. Aí logo em seguida ele fala, aí, pô, mas é ele que tem razão. Entendeu? Aí dá vontade de clamar pelo espírito de Salomão, pegar uma espada, entendeu? Vamos ver quem que morre primeiro, né? Qual a parte, qual a metade que... Mas não é, a gente chega lá, claro, na graça de Deus. Digo: ó, irmão, tem as palavras de Deus, vocês estão colocando as palavras? Não, irmão, eu estou a fim de deixar mesmo. Tá, mas e o que a Bíblia diz? Que o casal não deve se separar, o casal deve fazer por viver e tal. Ele está te maltratando, está judiando de você, está te agredindo. Não, ele é um homem bom. Ele é um homem muito bom. Se o homem é bom, E o que tu queria? Tu queria um diabo aqui em casa? Não, ele é bom, mas eu não gosto mais dele. Dá vontade de dar uma surra, irmão. Entende? Não gosto mais dele. Tá aí, tu gosta de Deus? Não, de Deus eu gosto. Deus me livre de eu ficar sem Deus. Eu disse: pois é, mas quando tu desobedece a Deus, tu vai ficar sem Deus. Deus não vai te apoiar no caminho de desobediência. Deus só vai te apoiar no caminho da obediência. Pronto. Não te iludas. Não te iludas que tu vai fazer as coisas do teu jeito e a bênção do Senhor vai te acompanhar. Não. Não tem como. A bênção de Deus, ela é sobre aqueles que obedecem a Deus. Você entende? Então, não, eu quero, mas eu quero, irmão, eu quero me separar. Tá, então tu não amas a Deus. Não, eu amo a Deus, irmão. Mas a Escritura diz que quem ama a Deus, obedece a Deus. E se está aqui dizendo que você deve viver, e você diz que não, você quer se separar, você não obedece a Deus, você está contra Deus. E como é que você quer a bênção de Deus? Você está entendendo que eu estou falando de casos em que não há motivos para separação. E aí a gente vai cavar o motivo, é aquilo que eu estou dizendo. Não, ele é um homem bom, ele é maravilhoso, ele faz de tudo por mim. Aí eu fico olhando e disse: acho que ela queria um que batesse nela, entende? Que não desse nada que ela quer, entende? Tinha que ser um cara ruim. Pelas expressões é isso que as pessoas falam. É mais ou menos dentro do texto que eu estou tratando, o paralítico dizer assim: levantar eu não quero.
Eu quero ser curado, não quero me levantar não. Ou então ele fica em pé, olha para a maca, diz: tanto tempo vivendo com ela. Como eu queria ficar deitadinho nela mais um pouco. Já estou aqui 5 minutos em pé. Vou me deitar de novo. E não pegou a maca, embrulhou e botou nas costas. Não é mais ou menos assim? Algumas pessoas agem dessa maneira, irmãos. Entende? Para esses não tem cura, para esses não tem remédio. Não há cura para quem não faz o que Deus diz para fazer, irmão. Não há vitória para quem vive dentro de um caminho de derrota. Não há mudança de vida para quem só busca desobedecer a Deus. Não há. Não tem como. Não há libertação para quem é da mentira. Não há prosperidade para o injusto. Não há paz. Não há paz para o injusto, porque o maior grau de prosperidade é paz. É shalom. Não há shalom para quem vive a injustiça. Não tem firmeza no caminho daquele que anda contra a vontade do Senhor. Caim não será feliz. Não será. Saul não terá um bom fim. Você entende o que eu estou falando? Foram personagens da Bíblia que tomaram um caminho contra Deus. Não. Aqueles que têm um fim feliz, aqueles que têm uma vida, uma trajetória de vida abençoada e um fim maravilhoso, são aqueles que obedecem a Deus. Os que colocam em prática a palavra de Deus. Nessa noite, eu quero deixar essa palavra para você meditar, para você guardar no seu coração. O que eu quero da minha vida? Eu quero melhorar? Eu quero ficar são? Eu vou me levantar e vou ter uma atitude de obediência a Deus, de vitória na minha vida. Eu vou colocar em prática a palavra de Deus. Eu vou ler as Escrituras e buscar entender no Evangelho. Fica só com o Evangelho. Ô irmão, Deus está dizendo que o restante... Não, eu estou dizendo que para facilitar a tua vida e treinamento da tua mente, leia os Evangelhos, vai ali sublinhando, medite sobre cada frase, traga para a sua vida, tire as lições para você. Nessa noite aqui, eu estou me vendo lá como aquele homem lá. Eu estou ouvindo a pergunta de Jesus, claro que eu estou respondendo diferente do homem. A pergunta de Jesus é: queres ficar são? Ou vamos colocar sinônimos a ela. Queres melhorar de vida? A Deus, queres aperfeiçoamento em ti mesmo? Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Eu não quero dar desculpa nenhuma, não. Eu entendo que o que não melhorei até agora não tem nada a ver do lado de Deus. Deus não é culpado. O que eu não melhorei até agora, o que eu não alcancei até o presente momento, se não estou mais aperfeiçoado, o erro é meu. O erro é meu. Faltou mais dedicação, faltou mais empenho, faltou mais atitude positiva da minha parte. Deus não falha. Eu tropeço, eu erro, eu negligencio, mas Deus não. Deus permanece fiel, ainda que eu me torne infiel. Oh, glória a Deus. Então eu preciso tomar essas atitudes, entende? E aí ele diz: põe-te em pé, põe-te em pé, levanta-te, domina o que te domina, exerce domínio sobre a tua mente. Está me abrindo um campo aqui, uma visão dentro desse domínio, do domínio. Nesse exato momento, Deus está me dando uma revelação aqui. Eu não vou repartir com vocês porque nós vamos muito tarde, mas fica para outro dia. Nós precisamos aprender a dominar. Que nada nos domine, que nada nos bloqueie, que nada nos faça deixar Jesus em segundo plano, que nada ponha Deus em segundo lugar, mas que todas as coisas sejam para Ele, para a glória dEle,
que Ele tenha o primeiro lugar na nossa vida, que a palavra dEle tenha valor para nós, que cada um de nós faça o que Deus diz que é para fazer, que nenhum de nós questione ao Senhor. Se Ele manda ficar em pé, fique em pé. Se Ele manda caminhar, caminhe. Se Ele manda levar a maca, leve a maca. Se Ele diz para você melhorar em certos aspectos, melhore. Nós temos que transformar as palavras de Deus em prática na nossa vida. Uma das coisas que mais ouvi nessa carreira servindo ao Senhor é: Deus falou comigo. Ou fomos em tal lugar, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Fomos numa oração, Deus falou comigo. Vamos na igreja, Deus falou comigo. Mas a pessoa nunca muda, nunca se transforma. O que adianta falar? Não é legal Deus falar comigo muitas vezes. Você sabia? Quem é o filho que o pai fala muito? O desobediente. O filho que o pai tem que falar muito é o desobediente. E o filho obediente? O pai fala pouco. Oh, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus contou a minha vida toda. Deus contou a vida do cara toda, nem ele não sabe a vida dele, está perdido mesmo. Entendeu? Ei, obedeça a palavra de Deus, ponha em prática o Evangelho, viva o Evangelho. Não terá maldição que se sustentará diante do poder do Evangelho na prática da vida. Oh, glória a Deus! Se obedecermos a sua voz, Ele cuidará de nós. Se fizermos como Ele diz, não dará errado. Poderão se levantar adversários, sim. Adversários. Poderão se levantar inimigos contra nós, mas todos eles serão confundidos. Oh, glória a Deus! Como diz o Senhor para o salmista, entende? Ou através do salmista, está lá escrito, entende? Que sairão por um caminho contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Sabe o que isso quer dizer? Eles vão perder a estrada, não vão saber nem por onde vieram. Entendeu? Se nós obedecermos o nosso Deus, Deus estará do nosso lado. E se Deus estiver do nosso lado, a nossa vida é abençoada. Amém, queridos? Fique com essa palavra nessa noite.